Vamos falar agora sobre como encontrar equilíbrio emocional durante a passagem do final de ano com a psicanalista Edna Esmeraldino. Obrigado pela participação, Edna. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite, pela oportunidade. A gente vai fazer essa pauta, né, levando em consideração de que a cada ano parece que a gente chega no final dele, né, torcendo muito para as férias chegarem logo, para quem só pega férias uma vez por ano, de uma forma parece que cada vez mais estressante, de um ano desgastante, né, para a maioria das pessoas eu acredito que é assim. E aí, devido a todo o apelo emocional que tem essa época do ano, a gente começa a sentir falta daqueles que se foram, a gente começa a pensar em tudo que aconteceu e as frustrações, né? Eu planejei aquilo, não conquistei, queria aquilo, não conquistei, queria chegar lá, não cheguei, tive algumas desilusões amorosas, de amizade, familiares e por aí afora. É um final de ano em que muitas pessoas, né, encontram um desequilíbrio emocional por tudo que cerca, né, a questão da passagem de final de ano. Exatamente, Jorge. A gente costuma dizer que o clima natalino, ele traz duas polaridades, né? Ou alegria intensa, extrema, ou uma tristeza intensa, né? Quando a gente ouve a Simone cantando, né? Então é Natal e o que você fez, já dá aquele arrepio, né? E já bate uma deprê. Já bate a deprê. O que foi que eu fiz, né? É um período onde a gente para nosso trabalho, geralmente se fica ali uma semana, pelo menos, parado, e a gente tem o hábito de fazer uma reflexão, de olhar o que conquistamos, o que não conquistamos, né? E quanto mais adulto nós ficamos, Jorge, maior é a tendência a gente sentir essa tristeza, pelas frustrações normais da vida, mas que no dia a dia a gente não costuma observar, mas nesse período natalino, digamos assim, inclusive a gente usa um termo, né? Depressão natalina, que ela é uma depressão sazonal, que acontece muito, o CVV, os teleatendimentos, né? Tem uma intensidade nas buscas nesse período, aumenta também o número de pessoas que atentam contra a sua própria vida. Infelizmente, né, Edna? Países nórdicos também, Jorge, países mais frios, né? Onde nesse período tem neve, está mais frio, também já tem uma tendência, daí uma questão física, hormonal também, a ter um período de depressão maior, né? Mas nós devemos aprender a lidar com isso, né? Tudo é possível. Nós costumamos dizer que a gente tinha que aprender inteligência emocional no banco da escola, né? As crianças já deveriam aprender a lidar com isso, com as frustrações. Mas é natural. Em primeiro lugar, a gente precisa encarar que é um período mais reflexivo, né? E que é importante a gente, de vez em quando, parar, fazer essa análise da nossa vida, mas não permanecer nesse período de tristeza e não incorporar isso como uma frustração, mas sim como um período onde a gente realmente precisa passar por ele, fazer uma análise, uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Muitas pessoas perdem seus familiares, é natural. Quanto mais adulto eu vou ficando, mais pessoas eu vou perdendo, né? Eu perdi minha mãe véspera de Natal, praticamente. Então, durante alguns anos, para mim, Natal era péssimo, porque é um período onde você lembra da pessoa que não está mais com você. Quantas mães, né, perderam filhos? Como que ela vai passar um Natal de maneira feliz e alegre? Então, vai ser um período mais difícil, mais pesado. Mas a gente precisa encarar isso da melhor maneira possível, né? Então vamos começar pelas perdas, né? Sim. As perdas que tivemos durante o ano, familiares, amigos, e que estavam no ano passado, né, no nosso Natal, e que não vão estar nesse ano. O que a gente pode fazer para diminuir essa dor? Em primeiro lugar, Jorge, olhar para quem nós temos. Né? Muitas vezes a gente potencializa esse olhar para quem nós perdemos. E a gente não pode voltar ao passado. Eu costumo dizer, Jorge, que nem Deus, com todo o poder que ele tem, né? Para quem acredita que ele existe, nem Deus tem o poder de voltar e mudar o nosso passado. Né? Então, o que está feito, está feito. A gente precisa abraçar e entender essa ausência. É natural, é normal sentir saudade e até bonito você honrar quem não está mais ali, mas valorizar mais quem está, né? Quem ainda está. E muitas vezes a pessoa não tem ninguém
tem só a si mesma. Então valorize o fato de você estar vivo, de você ainda estar no presente, né? E mudar o futuro, porque a gente não consegue mudar o passado, mas só o nosso presente e o nosso futuro. Então, em primeiro lugar, a gente não deve tentar combater essa dor. Eu não vou sentir a tristeza. Não, ela é natural, ela vai vir para todo ser humano. Em algum momento, a gente vai ficar mais reflexivo. E a gente costuma dizer dentro da psicanálise, Jorge, que a melhor alternativa é você abraçar a dor e entender o que ela pode te trazer de positivo, né? Como eu posso ser melhor apesar das perdas que eu enfrentei. E valorizar quem está do nosso lado, né? Quem ainda está vivo. Por que é tão difícil lidar com essa perda? E com o passar do tempo, parece que... Eu não sei se é certo falar o que eu vou falar. A gente se acostuma com isso. Eu não sei se é costume a palavra ideal, né? Mas a gente passa a conviver com isso de uma forma um pouco mais tranquila, digamos assim. A gente aprende a conviver, Jorge. E por que é tão difícil? Porque não ensinam para nós, quando somos crianças, que ao longo da vida nós vamos perder pessoas, né? Inclusive, essa é uma dica para os pais. Nesse período de Natal, conversar com a família, realçar a importância, ressaltar a importância de valorizar a família enquanto ela está presente, valorizar os pais, os tios, enfim, porque não existe idade, né? A gente perde pessoas de todas as idades, perdemos de bebê a idosos, mas sempre vamos perder alguém. Então, trabalhar essa conscientização de valorizar os que estão ali, porque talvez no próximo ano não estejam todos presentes, né? Então é importante a gente trabalhar essa conscientização de que ao longo da vida nós vamos ter perdas. A morte é a única certeza depois que nós nascemos, né, Jorge? Todo o resto a gente vai adaptando. A certeza é que uma hora a gente morre. E é a única certeza que a gente não quer enxergar, né? Exatamente. A gente acha que não falar sobre ela, não tocar no assunto, né? Vai evitá-la. Não vai, né? Vai aumentar o choque quando ela acontecer, né? Vamos lá, uma outra situação também são as frustrações. A gente passa muitas vezes o ano sem perder ninguém, graças a Deus, mas acaba tendo muitas frustrações durante todo esse ano, e daí são diversas, né? De Sim. relacionamento, frustrações de profissionais e por aí vai, né? De sonhos não realizados, né? E tem muita gente, claro que isso não é todo mundo, mas muita gente se culpa por Sim. isso, né? Na verdade, Jorge, a dor ela é maior quando a frustração é com você mesmo. Porque quando você perde um parente, um familiar, alguém querido, alguém que você ama, ou até um término de relacionamento por morte, esse tipo de coisa, é uma coisa um tanto inevitável. Então, de certa forma, por mais que você tenha tristeza, você se conforma um pouco. Agora, quando a frustração é com você, pelas coisas que você não conquistou, ou pelas que você perdeu por sua própria culpa, ou incompetência, inabilidade, seja o que for, o sentimento de derrota e de pessimismo, ele é muito maior. Então, inclusive, o número de pessoas que atentam contra a sua própria vida, normalmente os motivos, a motivação é frustração consigo mesmo, pelo que ele deixou de fazer ou fez de errado, enfim. E aí é muito importante a gente trabalhar nessas questões dentro da gente. Entender que coisas boas e ruins acontecem com todo ser humano, né? Todos nós, pega um Elon Musk, por exemplo. Você acha que o cara não teve frustração na vida? Ou né? Não tem, né? Ou não tem? Claro que tem. Inclusive, a proporção deve ser muito maior do que os nossos reais problemas, né? Conforme o tamanho da responsabilidade ou o tamanho das decepções. O que vai mudar é a maneira como a pessoa lida com as suas frustrações. E a gente também precisa se conscientizar, Jorge, que nós vivemos num período onde a aparência é muito importante, mas na maioria dos casos, a felicidade que as pessoas estampam nas redes sociais não é verdadeira. A gente pode ter uma noção por isso, pelo número de divórcios que a gente tem entre os famosos, entre os lindos, os ricos e bem-sucedidos, né? De vez em quando a gente está se deparando aí com algumas notícias onde a gente se choca e fala, meu Deus, mas há 2 dias atrás eles estavam postando nas redes sociais felicidade extrema e agora o relacionamento acabou? Por quê? Como né? É comum isso, né? Exatamente. E agora está na moda aquelas fotos de Natal, né? Onde os blogueiros vão lá, fazem aquelas fotos
fotos lindas num cenário maravilhoso, papai, mamãe, filhinhos, né? Todos com roupinha igual de Natal, aquela literalmente uma foto de cartão postal. E a gente olha para nossa família, nossos filhos, às vezes, né, já criados e um pouco diferente das nossas expectativas. Enfim, a nossa família, uma família normal. E isso é natural, a gente gerar algumas frustrações. Às vezes a nossa família não é composta da forma que a gente gostaria. Pai, mãe, filhos. Às vezes é só a mãe com os filhos, às vezes é só o pai cuidando de filhos. Enfim, lares da vida moderna. E a gente se frustra em comparação ao que a gente vê nas redes sociais. Então, em primeiro lugar, não se compare com ninguém. Não compare sua vida com ninguém. Compare com você mesmo. E por mais que haja frustrações, essas frustrações não devem servir para nos lançar para o fundo do poço, e sim para nos impulsionar a sair do fundo do poço, a entender, nossa, esse foi o pior ano da minha vida, talvez. O que eu posso fazer para que no próximo ano seja diferente? Porque a gente se decepciona pelas atitudes que nós não tomamos, geralmente, né? O problema é entender dessa forma, né? Exatamente. Nós costumamos reagir ao que sentimos, né? Aos nossos sentimentos. Então é importante a gente racionalizar um pouco os nossos sentimentos. Um hábito que eu acho assim fantástico e que a terapia nos ensina muito, Jorge, anotar, escrever. Né? Colocar no papel o que deu certo, o que não deu, mas não a título de olhar e se frustrar e ó vida, ó céus, né? Que azar, mais uma vez meus planos não deram certo. Não, a fim de traçar um planejamento para que no próximo ano a gente consiga colocar aquilo ali em prática, enfim, reorganizar a nossa lista, né? Entendendo que o que nós vivemos é reflexo das nossas escolhas de no mínimo 5 anos atrás, né? Então o que eu vivo hoje são reflexos das minhas escolhas anteriores. Edna, tem duas coisas que não fazem parte da maioria das pessoas: prevenção e planejamento. Exatamente. Isso a gente está falando em pessoal, né? Sim. As pessoas têm muita dificuldade de entender que isso é um bem que deveria ser feito, ou dificuldade de entender como aplicar isso, como é que ela pode tomar essas medidas. Né? Eu costumo dizer, Jorge, que a vida ela é justa. Né? Ela vai nos tratar conforme nós nos tratamos, não é como eu trato os outros, como eu costumo me tratar. Então, uma pessoa que tem o hábito, eu sou casada com um médico, né? Você sabe disso, e o lema dele é: a prevenção é o melhor remédio, tá lá na pasta então que ele entrega com os isso, remédios. Né? Eu vivo muito isso, a cada 3 meses eu tenho que fazer exames, a gente não escapa lá em casa, todos, né, passamos por isso. Mas o quanto isso é importante para você ter um equilíbrio. Eu acompanhei agora uma amiga recentemente que descobriu um câncer, e ela entrou em choque, em desespero e tal. E aí a gente sentou um dia para conversar e ela: por que eu? Por que eu? Aí eu deixei ela se acalmar e depois a gente conversou e eu falei para ela: por que não você? Quando foi a última vez que você fez um exame preventivo? Ela tinha feito logo depois do parto dela, o filho já está adulto, quase sendo pai, e ela nunca mais tinha feito um exame preventivo. Né? E aí você se depara com um câncer e você acha que isso é injusto, que Deus é injusto com você? Não. Você pôde cuidar da sua saúde, pôde prevenir e não o fez. Logo, as consequências são mais drásticas. Né? Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Né? Mudando a nossa mentalidade, a gente muda nossos resultados. E passa por prevenção e planejamento também pessoal. Com certeza. Né? Você tem que ter um planejamento pessoal, é o mínimo possível. Quer ver um planejamento que as pessoas se frustram muito, Jorge? Tem até, inclusive, muitos memes, né? Das pessoas que não conseguiram emagrecer ao longo do ano. Todo mundo, no começo do ano, faz uma listinha de emagrecimento e no final do ano já era, né? Não conseguiu chegar àquilo ali. Mas qual é a meta? Como ela planejou essa questão ali do emagrecimento dela? Normalmente a pessoa quer emagrecer nos 2 primeiros meses do ano. Aí tenta janeiro, fevereiro. A dieta não deu muito resultado, ela já abandona e segue no mesmo ritmo. E aí, final de ano, se frustra. Inclusive, eu dou uma dica bem importante sobre essa questão do peso. Quem quer eliminar, né, manter o peso, pega e fraciona isso por 12 meses. Eu preciso perder 10 quilos, divide por 12, que são 12 meses. Porque você não engordou em um ano. Muitas vezes você levou 10 anos para adquirir aqueles 10 quilos ali a mais. Mas fraciona por um ano, aí divide por semana,
né? Vai dar tantos por mês. Digamos que dá 1,9 kg ali por mês para a pessoa eliminar. Divide esse 1,9 kg por 4 semanas. Quanto dá por semana? Quanto dá por... Aí depois divide por 7 dias. E você vai precisar eliminar ali 100 e poucas gramas, 70 gramas, alguma coisa assim, por dia. É uma meta atingível. Mas a pessoa faz isso? Não. Ela pensa no todo, no pesado, aí é mais fácil se a gente mesmo se sabotar, porque acha que é muita coisa, mas se tiver um planejamento, né, e um fracionamento desse meu planejamento, ele é muito mais fácil de atingir. A mesma coisa se aplica no planejamento financeiro pessoal, né? Com certeza. Que nunca é feito a longo prazo, sempre é curto. A pessoa pensa, mais um ano que eu não vou viajar, mais um ano que eu não consigo ir para a praia, ou seja, lá para onde ela queira ir, né? Mas o que ela fez durante o ano para planejar essa viagem? Se ela tivesse orçado a viagem dos sonhos dela no final de ano e planejasse isso, quanto daria para ela guardar por semana, ela poderia ter economizado no lanchinho, às vezes na cerveja, num cineminha, alguma outra coisa que ela poderia ter no final do ano esse valor que ela queria. Então, o segredo está no planejamento, em qualquer área da nossa vida. Institui isso que talvez as coisas comecem a mudar, né? Não vamos dizer que vai, mas talvez vai, né? Sim. Planejamento bem seguido tende a dar certo. Né? Tem um provérbios na Bíblia que eu gosto muito, Jorge, que fala que Deus criou as mesmas condições para todos. Para o rico, para o pobre, para quem acredita que Deus existe, para quem acredita que ele não existe, as condições são iguais para todos. O que faz a diferença são as escolhas de cada um. Então, são as nossas escolhas que nos dão esses resultados. E isso não deve gerar frustração, mas deve trazer aprendizado e trazer uma autorresponsabilidade de saber que depende de nós mudar a nossa vida, né? Mudar os nossos resultados. Dina, você como psicanalista pode ter uma visão mais técnica, né? O que a gente nota é que com a chegada, o advento das redes sociais e a popularização disso crescendo abruptamente, a gente vê que isso mexe muito com as pessoas, né? Impacta muito nas pessoas. E acaba chegando no final do ano, por exemplo, família desunida. A pessoa começa a ver que a família do ciclano lá está todo mundo junto, ceia de Natal, coisa mais linda do mundo, virada de ano, tal. E a minha está um para lá, outro para cá, não consegue se unir, um brigou com o outro por causa disso, por causa daquilo, tal. E é outra coisa que mexe com o emocional principalmente das mães, sim, né? Sim. Mexe muito com o emocional da pessoa, né? Não conseguir reunir a minha família em um momento tão delicado como é esse momento de final de ano, né? E nós temos uma educação, Jorge, onde a gente aprende que a gente tem que honrar pai e mãe, né? Mas nem sempre dá para honrar pai e mãe. Nem todo pai é pai modelo e nem toda mãe é mãe modelo, né? A gente não escolhe a família que nasceu, a gente não escolhe nossos pais, não escolhe nossos irmãos. Nem sempre é possível uma família de comercial de margarina. E a sensação que a gente tem nesse período é, poxa, só a minha família é assim, só a minha família está disfuncional. Né? Alguma coisa está faltando ou não me dou bem, e aí vem uma autocobrança, né? Mas uma dica, em primeiro lugar, aceite que você não escolheu a família que você nasceu, não escolheu pai, não escolheu mãe, né? Teus filhos, você educou, fez o que você tinha condições, né, dentro das tuas possibilidades, mas nem sempre o filho vai entender como você o criou. Então, não perca isso de que a tua família tem que ser perfeita. Não existe família perfeita. A família dos outros, a grama do outro, pode parecer perfeita, mas às vezes ela é de plástico, como a gente diz, né? Se você chegar perto e olhar bem de pertinho, a grama talvez é uma grama fake, não é verdadeira, né? Então a gente tem que olhar para a nossa realidade e entender que nem sempre é possível se dar bem com a família. Tem famílias, Jorge, que todo Natal dá barraco. Você já deve ter ouvido algumas histórias, né, familiares, e mesmo assim, passa ano, entra ano, lá estão eles tentando novamente conviver. E às vezes o mais saudável é você se afastar daquilo que te adoece, de um ambiente que vai te adoecer, que vai provocar sensações negativas em você. Então, às vezes, a gente tem que ser um pouco racional, olhar e entender. Há quantos anos eu estou tentando ter um Natal familiar agradável? Se não é possível,
possível, muda de atitude, muda de local. Você vai ver tua família em outras situações, em outros momentos, mas tenta construir memórias saudáveis para você. E às vezes você tem filhos. E aí a gente precisa entender que se nós estamos criando filhos, nós estamos sujeitando nossos filhos a viver nesse ambiente nocivo, um ambiente que não é saudável. Então, às vezes, o mais saudável é fazer o que não seria politicamente correto, passar afastado da família, mas é melhor do que passar todos juntos brigando e passando metade do ano depois para consertar as brigas natalinas, né? Então a gente tem que ter, às vezes, uma consciência de não tentar forçar situações que às vezes não é possível, né? Outra situação que talvez seja muito comum nesse final de ano e que deixa as pessoas emocionalmente abaladas é a solidão. Sim. Cheguei no final do ano sozinho. Muitas pessoas solteiras, principalmente, às vezes já não tem mais o pai, não tem mais a mãe, e aí final de ano bate aquela tristeza porque mais uma vez ela está sozinha, ou às vezes tentou durante o ano, mas aí final de ano se descobre sozinha novamente e bate uma frustração, né? Realmente não é fácil você encarar essa solidão, digamos. Mas o principal que a gente tem que ter é amor próprio. Quando você tem amor próprio, a sua própria companhia basta. Né? E outra questão que é extremamente importante, Jorge, ao invés da gente alimentar a solidão, eu estou sozinha, estou triste, então vou me enclausurar e passar esse tempo hibernando, chorando. Não, vai fazer alguma coisa diferente. Harvard fez um estudo onde comprova que nós somos mais felizes quando fazemos o bem para o outro, quando fazemos o outro feliz. Uma questão que ninguém costuma mais olhar, Jorge, mas nesse período existem muitos orfanatos onde as crianças que não têm pai, não têm mãe estão lá abandonados. Existem casas asilares que têm idosos que não têm mais nenhum familiar para visitá-los, estar ali com eles. Então, que tal nesse período você colocar ali, se você tem 5 dias para estar sozinho, que tal visitar todos os dias uma instituição e conversar com alguém, dar atenção para alguém, aquela atenção que você gostaria de receber de alguém, dê para um estranho. Eu tenho certeza absoluta que o teu espírito vai ficar muito melhor e grato por ter produzido bem para outra pessoa, porque os estudos científicos estão aí para comprovar. A gente é mais feliz quando faz o bem para o outro do que para nós mesmos, né? Então, ao invés de alimentar essa solidão e essa tristeza e essa frustração por ainda estar sozinho, em primeiro lugar, pensar que é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Muitas pessoas têm uma família, têm um lar, um casamento, mas o casamento está péssimo. É mais um ano que as pessoas mal se aturam. Então é melhor estar só e ter a oportunidade de conhecer o amor da sua vida, que ele pode chegar a qualquer momento, pode chegar no próximo ano, do que a gente estar com alguém e não estar feliz, né? E segundo ponto, não alimentar essa tristeza. Então, sair e fazer algo de bom para o próximo. Meu esposo deu uma palestra essa semana aqui numa casa de recuperação, onde tem pessoas que estão em recuperação, usuários de drogas, de bebida, e a gente estava falando sobre as histórias. Ele me contou algumas histórias que estão ali, e me veio muito isso. Eu ainda comentei isso com ele, que triste, né? Quantas pessoas que estão ali tentando dar a volta por cima, cada um tem uma história triste, lamentável. Então a gente pode, nesse período, ajudar o próximo, fazer algo de bom, plantar. São sementes que a gente está plantando não para o outro, mas para nós mesmos. Porque quem colhe o resultado do que nós fazemos somos nós. Então, ao invés de ficar em casa, chorando, lamentando, ocupa sua mente, ocupa seu tempo e faz algo de bom para outra pessoa. Diretamente para as mulheres, agora que são mais sensíveis nesse ponto, né, que são as frustrações amorosas, né? Uma separação, um relacionamento que não deu certo, uma tentativa de encontrar o par perfeito que não aconteceu e mais um Natal, mais uma virada de ano sozinha, né? Como lidar com isso? Com essa sensação de frustração ou até decepção consigo mesma?
Sim, e hoje a gente tem muitas mães solo, né, Jorge? Mães que tentaram manter um relacionamento às vezes, ou às vezes engravidaram e tiveram que já desde o início manter, criar esse filho sozinha. Eu passei por isso. É muito frustrante para a mulher quando chega final de ano, está só ela e o filho. E aí você pensa, poxa, eu queria ter dado uma família para o meu filho. Então vem uma frustração, é natural. Em primeiro lugar, eu sempre digo, não rejeite a dor, abrace a dor e veja o que ela pode te trazer de bom. Né? Agradecer por você estar ali, por você ter vida, ter saúde, olhar o que existe de bom. Todas as situações, Jorge, todas, têm o seu lado positivo e o seu lado difícil. Né? O lado difícil, muitas vezes a gente pode mudar. Outras situações não. Por exemplo, uma mãe que se frustra por não ter o pai do seu filho ali perto, fazendo parte, ela não tem controle sobre a outra pessoa, mas ela tem controle sobre ela e sobre o ser que está ao lado dela. Então, tente transformar o ambiente o melhor possível com os recursos que você tem. Né? E tentar aprender com os nossos erros, olhar aonde está a nossa responsabilidade, porque é muito comum também a gente se colocar muito como vítima, né? Não olhar qual a nossa responsabilidade. Freud dizia, qual sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Muitas vezes a gente se queixa de algo que nós também temos responsabilidade. Então, o que eu posso fazer para mudar? Há algo que eu possa fazer? Se houver, cria um planejamento para mudar isso. Se não há como mudar, aceite e faça o melhor com aquilo que você tem. Né? Agradecer a Deus por estar ali, por estar bem, ter saúde. E às vezes você vai estar sozinha e tá tudo bem, seja a sua melhor companhia. Porque se nem você ama a sua própria companhia, como que você quer que outra pessoa ame estar com você? Né? A gente atrai aquilo que nós vibramos, aquilo que nós temos dentro de nós. Então a gente precisa mudar a nossa essência, né? Trazer essa aceitação, às vezes é o melhor recurso. Edna Esmeraldino, psicanalista, a pergunta que vale ouro. Como fazer para chegar nessa época do ano que vem bem melhor do que agora? Bom, colocando em prática todas essas dicas, né, que nós colocamos. E se sentir feliz, Jorge, não é uma condição exterior. Não tem nada a ver com ter, né, situações, tem a ver com o ser, com aquilo que está dentro de nós. Quanto mais eu aceitar quem eu sou, os resultados que eu tenho, mais satisfeita eu me torno. E mesmo que eu não tenha nada, mas quanto menos falta nós sentimos, mais satisfeito nós estamos. A gente não precisa ter. Quando a gente vai embora desse mundo, nós vamos embora sozinho, não levamos nada, a não ser aquilo que está dentro de nós, né, o que a gente viveu. Então é isso que importa. Olhar para nós, se amar. Se você não se ama, nada vai funcionar. Você sempre será um eterno insatisfeito. Então a gente precisa se aceitar, entender que sempre vai ter alguém mais bonito que a gente, sempre vai ter alguém mais rico do que a gente, em situações melhores, e também sempre haverá alguém que tem menos do que a gente e que está muito feliz. Então a gente precisa ser um pouco mais grato. Essa é uma oportunidade para a gente olhar e agradecer as coisas que temos e não o que não temos. Obrigado, Edna, pela participação agradeço, Jorge. aqui. Muito obrigada. Edna Esmeraldino, psicanalista, falamos sobre como encontrar o equilíbrio emocional durante a passagem de final de ano.